Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo semanal de mercado. Meu nome é Luiz Fernando Roxo e a gente está começando hoje no dia 16 de 5 de 2013. Muito bem, estou vendo se está tudo bem aqui, se a gente está enxergando bem, acho que está tudo ok. Eu vou tirar o meu rosto, vamos deixar só o meu rosto aí no cantinho e vamos deixar o site da Directa. O site era para estar do outro lado. Só um minutinho, gente. Vocês estão vendo aí o Excel. Legal. Agora sim. Agora eu vou tirar o meu rosto de vez. E a gente tem uma série de assuntos importantes essa semana, mas principalmente o que nós temos para a semana são os resultados trimestrais, né? Os resultados do primeiro trimestre das empresas brasileiras, né? A gente já tinha falado bastante resultado semanas atrás, né? Os resultados começavam a sair aí nas últimas semanas. Nos Estados Unidos já havia saído muita coisa, mas essa semana foi o recorde. Eu anotei, sei lá, no mínimo aí uns 30 resultados. A gente vai tentar falar superficialmente de todos eles, sem esquecer de também falar do resto do mundo, da economia brasileira. Então a gente tem um programa cheio de notícias, cheio de informações hoje. Vamos começar então com o mercado internacional, depois a gente fala um pouquinho do mercado no Brasil e depois a gente acaba com as notícias macroeconômicas. Muito bem, vamos começar pela Europa. A Europa está super quieta, né? Poucas notícias saindo, alguns dados ruins na Alemanha, outros bons. O importante aqui, em termos de bolsa, não só na Europa, mas como no mundo todo, a volatilidade caiu muito. Essa semana a bolsa no mundo inteiro ficou praticamente zerada, né? Na Europa, para vocês terem uma ideia, a bolsa alemã, representada pelo seu índice DAX, teve uma alta de 0,20 na semana, é muito pouca coisa. O CAC 40, que é a bolsa da França, ela fechou a semana com 3.925 pontos e agora está com 3.980 pontos, então também praticamente 0 a 0. Depois a bolsa inglesa fechou a semana também no 0 a 0, ela estava com 6.600 pontos e agora está com 6.710, então ganhou praticamente 100 pontos aí em 100 mil, 0 ponto alguma coisa. Então todas as bolsas europeias subiram, mas subiram muito pouco. Uma outra notícia da Europa que é interessante é que agora foi aprovada de fato e promulgada e tudo a ajuda de 1 bilhão, né, do euro para o Chipre. Então isso foi homologado. É notícia velha, ela é requentada, mas a gente tem que lembrar que por mais que a bolsa vá na frente com a expectativa, se depois essa expectativa é frustrada, se depois aquilo que o mercado já havia precificado como verdadeiro não acontece, aí o retorno vem em dobro, né? E aí uma quebra de expectativa normalmente são os movimentos mais acentuados de mercado. Tanto para baixo, quando é uma expectativa boa e a notícia é ruim, quanto para cima, quando a expectativa é ruim e a notícia é boa, né? A quebra de expectativa é aquilo que gera reversão, rompimento, esse tipo de coisa. Agora, olhando num prazo um pouco mais longo, a gente pode perceber que a única semelhança da nossa bolsa com a europeia foi essa semana. Essa semana a gente também ficou no 0 a 0 e igual à bolsa europeia, mas para vocês terem uma ideia, a gente está bem abaixo, né, do nível, sei lá, de novembro do ano passado, enquanto as bolsas europeias já subiram bastante. Para vocês terem uma ideia, a bolsa alemã, ela em julho de 2012, julho do ano passado, quer dizer, uns 10 meses atrás, ela estava 6 mil pontos,
e agora ela está 8.400 pontos, quer dizer, ela subiu quase 40% nesse período. A bolsa francesa, até por conta da característica francesa e da situação da França hoje, que não é tão otimista quanto a alemã, ela em julho estava 2.900 pontos, hoje ela está 4.000 pontos, que também dá uma alta bem significativa, talvez aí de algo próximo a 30%. Porém, enquanto a bolsa a alemã, a bolsa americana, a bolsa japonesa está rompendo, já rompeu o seu topo histórico lá de 2008, o topo da bolsa francesa é um topo de 2010 e é um topo de 6.500 pontos, enquanto a bolsa francesa hoje está em 4.000 pontos. Então ela, do máximo, ela caiu aí 35%, até mais do que isso, e para recuperar teria que recuperar mais de 50%. Então veja como o populismo, né, a falta de força e de comprometimento nas mudanças necessárias acaba comprometendo as expectativas e acaba comprometendo a bolsa como um todo. A bolsa inglesa, por exemplo, está rompendo o seu topo de 6.900 pontos, então é só a francesa que ficou para trás. Vamos mudar de assunto agora, vamos falar um pouquinho de Estados Unidos, né? Os Estados Unidos, essa semana, a bolsa americana, representado pelo Dow Jones, subiu 0,8%, é pouco, só que rompeu o topo histórico, e de novembro para cá a bolsa americana está subindo 22%, tanto no Dow Jones quanto no S&P, quanto no Standard & Poor's, o índice americano. Esta semana, ontem especialmente, saiu uma notícia ruim de desemprego. A expectativa de pedido de seguro-desemprego eram 300 mil e veio praticamente 330 mil, então a notícia foi ruim. Outras notícias ruins dos Estados Unidos têm vindo da gestão do Obama. A gente tem visto muita crítica dizendo que ele está com uma gestão meio pato manco, né, que é um termo bem americano, que é quando o presidente já está meio para sair, já não está meio conseguindo fazer as coisas direito. É essa a sensação que está dando. Além disso, essa semana saíram 3 escândalos ou mini escândalos lá no governo americano, não exatamente na Casa Branca, mas no governo americano. Então o Obama está passando por uma situação complicada, está perdendo popularidade, mas a bolsa continua no topo, as expectativas continuam boas. Vamos ver o que acontece. Agora nós temos as notícias da Ásia, que são notícias bem importantes e bem interessantes, né? A gente, na semana passada eu tentei fazer um programa mais pautado em data, mais pautado em agenda do que por região, e hoje eu vou tentar fazer uma mistura dos dois, que eu acho que é a complementação, que fica ideal para a gente entender aí a semana da Ásia, por exemplo, como é que foi. Então na sexta-feira a Ásia tinha subido, na segunda-feira a produção industrial na China havia subido, havia o dado de que a produção industrial havia subido 9,3%. Isso pode parecer uma coisa extraordinária e mas a expectativa do mercado para a produção industrial chinesa era uma alta de 9,5%. Significa que foi bem alta, mas foi abaixo da expectativa. E a gente sempre tem que lembrar que a notícia ela é boa ou ruim se ela supera ou se ela frustra as expectativas. Então, de 9,5 para 9,3, digamos aí que veio em linha, né? Depois a gente teve na segunda-feira, nesse mesmo dia, a bolsa em direções divergentes, ela ficou meio zerada.
E a gente teve na quinta-feira, que foi hoje, né? Entre ontem e hoje, saiu uma notícia bem interessante, que é o PIB do Japão aumentando 0,9%. Esse veio acima das expectativas e é muito interessante porque é já uma reação da economia japonesa ao aumento de emissão de moeda, à injeção de liquidez que o governo japonês e o Banco Central japonês estão fazendo na economia. É uma política macroeconômica relativamente heterodoxa, não é ortodoxa, ela é nova, ela não é muito seguindo a cartilha, porém parece um pouco com o New Deal lá do Roosevelt, né, depois da crise de 29, colocando dinheiro na economia, fazendo o pessoal gastar, enxugando os títulos, recomprando os títulos de dívida, bem interessante. Isso vai gerar necessariamente uma inflação no Japão, mas o Japão vem sofrendo de deflação há muitos anos. Uma inflação de 2% ao ano não vai matar ninguém lá. Eles não têm a nossa inflação inercial, que é o grande problema e o grande risco do Brasil, e parece que está funcionando, né? A bolsa japonesa batendo recorde atrás de recorde, e já temos dados de PIB vindo positivos, tá certo? Não estou vendo nenhuma notícia, porém é possível, o meu sistema está fora, então eu vou pedir para o TG me mandar aqui, notícia não, comentários, pedir para o TG me mandar se tem algum comentário, alguma coisa, se tiver você coloca aqui, manda para mim, TG. Então beleza, vamos continuar. Já falamos então do mundo todo, falta o Brasil. E aí? E o Brasil? Hoje eu vi um gráfico que a minha amiga Cláudia, lá da Eugênia Invest, colocou no Facebook, e ela mostra o S&P e o índice Bovespa, né? Os dois gráficos numa única imagem do Bloomberg, assim, e é algo que a imagem fala por si só, né? O S&P subiu, né, nos últimos, 6 meses sem parar, e a gente caiu nos últimos 6 meses na mesma proporção. Então a gente está com um problema grave interno, né? Com relação a notícias macroeconômicas, a gente tem a aprovação das concessões de portos pelo Congresso. O governo suou, teve que barganhar, a gente está praticamente refém do nosso Congresso, do nosso Parlamento, mas conseguiu aprovar. Acho que a notícia é boa, né? Não conseguir aprovar ia ser uma expectativa extremamente frustrada. Esse investimento em portos aí de 50 bilhões, o governo já está pondo na conta dele há muito tempo. Tirar isso da conta ia sair muito caro. É óbvio que já teve um monte de atraso, vai ter muito mais atraso. O Brasil é o país dos entraves, dos atrasos, tudo acontece atrasado. A gente tem uma extrema falta de eficiência. A gente está no chamado pleno emprego. Isso não é uma coisa boa, não é porque todo mundo está empregado que a coisa é boa, porque o pleno emprego faz com que a gente não consiga mais crescer. Todos os recursos da economia já estão alocados, né, já estão sendo utilizados na sua plenitude. Significa que falta recursos, né, vão faltar recursos, e isso é muito ruim. TG, caiu meu papel no seu pé, pega pra mim, por favor. Exatamente o papel que eu precisava. Agora, gente, depois que eu peguei o papel que caiu aqui, vamos falar dos resultados, tá? Mas antes disso, estamos falando do Brasil, então desculpa. Aprovamos então a concessão dos portos. Depois a gente teve mais, isso foi na segunda-feira, mais um reajuste da meta de inflação pelo Boletim Focus. De vez em quando eu gosto de relembrar vocês o que é o Boletim Focus. As pessoas leem as notícias
os repórteres colocam as notícias, as informações e não explicam direito o que é. O Boletim Focus nada mais é do que o Banco Central fazendo um relatório onde ele pergunta para os principais economistas do mercado, das instituições financeiras, corretoras, bancos, seguradoras, tesouraria, consultorias e tudo mais, o que eles acham, o que eles acreditam, qual a previsão, a estimativa, porque previsão é um nome horrível, né? Qual a estimativa que eles fazem para os principais índices macroeconômicos para um ano, 6 meses, tem algumas métricas lá, e a gente olha mais para ano, né? E aí a estimativa de inflação IPCA, que era de 5,71, foi reajustada para 5,8, lembrando que o IGPM já foi acima de 7%, foi quase 7% ano passado. A nossa inflação ela é inercial, então tudo é corrigido, então só dá para subir. Então a gente continua estimando aumento de inflação. A notícia é velha, esse 5,8 também já está precificado, todo mundo sabe que a gente está com problema de inflação, então isso não complicou muito a semana, já vem complicando faz tempo. Na terça-feira saiu a estimativa do IPCA, que recuou 0,09 em maio, só que foi dentro das estimativas. Essa queda, porque às vezes a gente vê assim, inflação caiu 0,09, então está resolvido e tal. Não. Na verdade, as estimativas de inflação são crescentes, e esse recuo do IGPM 10 que saiu na terça-feira está no preço, já estava estimado. Esse 5,8 aí que se estima já é com essas previsões todas. E a última notícia sobre o Brasil é essa: a Petrobras liderou, né, o leilão dos blocos aí de exploração do petróleo. Em segundo lugar, a OGX. A gente pode falar o que quiser do Ike, mas que ele é muito macho, ele corre o risco mesmo, né? Dois grandes gênios falam sobre isso. O primeiro é o Steve Jobs, ele fala que de vez em quando a gente tem que colocar a firma no risco, né? Colocar a empresa em risco, apostar a empresa, ele está fazendo isso. É pura alavancagem, é por isso que a gente não tem sugerido investimentos ou travas, né, ou estratégias de opções com OGX e papel, porque é muito volátil. Ele está colocando realmente a empresa no prego, o vai ou racha. Então, se alguém for investir nessas empresas, tem que ser quantidades de dinheiro muito pequenas, acreditando que uma dessas apostas malucas vai explodir, vai dar muito certo, tá? Colocar muito dinheiro não vale a pena, mesmo mexendo com opções, porque as opções nunca conseguem te proteger de fato de maneira plena. Legal. Agora vamos... já falamos das principais notícias macroeconômicas do Brasil, falamos do resto do mundo, agora vamos falar dos resultados, né? Na semana passada eu vim aqui e falei para vocês, gente, o que está acontecendo, e poucos resultados tinham saído ainda. O que eu tenho visto em termos de resultado é o seguinte: empresas eficientes, tentando se ajustar a uma situação econômica complicada, mas receitas e margens diminuindo muito por conta, principalmente, da piora da economia, do cenário econômico. Então, você vê muitas empresas, eu vou citar uma série delas aqui, algumas em situações assim, outras em situações um pouco diferentes, mas o caso é que, por mais que uma boa parte das empresas tenham mostrado esforço, estejam na direção certa no sentido de eficiência de gestão, houve um ganho de eficiência de gestão no Brasil para a maior parte das empresas, obviamente não para todas, ainda tem muita empresa mal administrada, mas os resultados estão ruins na sua maioria por conta da queda na receita, né? E não adianta, se você tem queda de receita,
Se você vende, digamos, 10% a menos, de repente esses 10% são o seu lucro, né? Então é isso que a gente gostaria de ressaltar. Então, em termos de resultado, sempre em ordem do que saiu primeiro, né? Então, lá na sexta-feira passada já saiu prejuízo de OGX de 804 milhões, ante 286 milhões no passado. O prejuízo não assustou mais do que vem assustando. A empresa já tem dado sustos o suficiente. Esse resultado foi um resultado que simplesmente reforçou aquilo que a gente sabe que a empresa está com uma enorme dificuldade de entrar nos trilhos, de aumentar a produção, o custo fixo é alto, né? Esse tipo de atividade ela é muito demandada de capital, né? Ela é intensiva de capital, então a coisa complica bastante. E ele está se readequando. Acho que não dá para ficar gastando tanto tempo com as empresas X. PDG, área de incorporação e construção, tem um monte de resultado de incorporação e construção. É uma empresa ruim, uma empresa que é um Frankenstein de outras, uma junção de um monte de coisa. Perdeu 74 milhões e teve uma queda do EBITDA, né? Uma queda da sua receita líquida de 24%, um resultado muito ruim. Raia e Drogasil, né? Teve um lucro maior, lucrou 7% a mais. A gente teve também Brasil Farma. Brasil Farma é um papel que a gente tem na carteira, a gente acredita. Saiu o resultado das duas. O setor de saúde, o setor de farmácia é um setor que, por mais que a economia brasileira nos próximos anos possa não ir tão bem, é um setor que necessariamente tende a crescer, principalmente por aumento do número de idosos e uma série de outras questões. O gasto com saúde deve aumentar. Mesmo assim, houve queda de receita. A Raia Drogasil até que não teve um impacto tão ruim no seu resultado. A Brasil Farma teve um pouco mais, mas pra vocês verem que até setores muito bons estão ruins. A Lopes, que é uma empresa totalmente de serviço, né? É uma empresa de brokeragem imobiliária, é uma empresa imobiliária, né? Uma imobiliária. Ela teve um lucro 16% menor, né? O EBITDA subiu. Então aí talvez seja dívida ou alguma coisa não recorrente, pagamento de juros. O fato é que lucro caindo de novo. Uma notícia de empresa no meio do caminho aí é que a Fitch, que é uma empresa de rating, ela elevou o rating do Pine, que é um banco médio aqui de São Paulo, né, que está no Brasil todo, e deixou o resto dos bancos médios todos no mesmo nível de rating. Tudo bem. Lucro da BMF Bovespa caiu 5%. A BMF Bovespa hoje é a grande ganhadora do mercado de corretagem, porque as corretoras estão com resultados ruins, como a gente consegue ler aí nos jornais. Mesmo assim, uma empresa que não tem competidor teve diminuição de lucro e de receita. Depois a gente teve o resultado da B2W. Eu acho que esse resultado ele é bastante emblemático. Primeiro porque foi um prejuízo de 61 milhões, o prejuízo aumentou, eles estão tentando se readequar lá. E o segundo caso é que, se você lê a trajetória dos donos, que é o pessoal da Ambev, o Lema, o Sucupira e o Teles, eu até comprei o livro deles, aquele livro que todo mundo tá lendo aí, sugerindo, que é esse livro aqui, ó, vou começar a ler hoje, né?
o Sonho Grande, que é a história dos três, eles desistiram da B2W para frente, eles desistiram em investir em startup, empresa de tecnologia, eles não entendem muito do assunto. O fato é que não dá para você ter ganho de eficiência através de corte de custo em empresa de comércio eletrônico, empresa de serviço de tecnologia, porque você perde cliente, né? Porque você faz um atendimento ruim, perde cliente. Então é muito complicado essa área, né? Por mais que seja um mercado em crescimento, é o comércio eletrônico, ela perdeu dinheiro, é das poucas empresas da qual eles colocaram a mão e fazem parte que perde dinheiro. Depois, em seguida, saiu o resultado da Lojas Americanas, que também é deles, a física, não a online, né? A online é da B2W, lucro de 60 milhões, subiu 40% o resultado, mesmo tendo ficado abaixo das expectativas. Aí, gente, é comércio de rua, é ganho de eficiência, é baixar preço, é propaganda na TV, né? Isso dá resultado, né? Isso funciona. Depois, resultado da CPFL caiu 2%. Essas empresas são empresas que têm contratos administrados, então a receita delas é relativamente fixa, porque não tem muita perda de clientes, e ao mesmo tempo aquela renegociação toda que ia gerar prejuízos ainda não gerou, né? Então essa queda de 1,8% no lucro da CPFL provavelmente tem a ver também com um problema de receita. A Sabesp, que é acho que uma das melhores empresas do Brasil, porque está sozinha, mesmo sendo pública, é bem administrada, trabalha com saneamento básico, que é algo que não depende muito de demanda, nem de oferta, nem de bolsa, nem de nada. Ela é anticíclica, teve um aumento de 3% no seu resultado, mas um resultado muito bom de 500 milhões. CETIP, que é uma empresa de serviço, teve o lucro de 7% de alta, então são serviços específicos dentro de banco, então ganho de eficiência consegue ajudar a resolver isso. Tem um monte de outras coisas. O Minerva reverteu o prejuízo, ganhou 5 milhões, isso não é muita coisa. A positivo, tem uma pergunta aqui que o TG me mandou. A Positivo vendeu 54% a mais, mas o lucro dela não subiu. Então você vê quando às vezes você tem aumento de margem, mas aumento de venda, mas não tem aumento de margem. Mas às vezes não perder já é ganhar, né? Ainda mais no Brasil. Então acho que a Positivo até está relativamente de parabéns, né? Tem muita concorrência, por mais que exista essa barreira do produto estrangeiro, a gente voltou a ter isso no Brasil, não tínhamos ou quase não tínhamos, mas voltamos a ter. Essa área da Positivo, que é uma área de hardware, né, de equipamento de computação, ela é muito competitiva. Depois a Alpargatas teve um lucro crescente de 18%, aí é o tipo de negócio mesmo que o Lehman gosta, que o pessoal da Camargo Correia, que são os donos da Alpargata, gosta, que é isso. Propaganda na TV, ganho de eficiência, o retorno da propaganda da TV lá na Globo, nos maiores canais, é um retorno acima da média. Então você vai aumentando escala, ganhando eficiência, ganhando mercado. Então a Alpargatas, o lucro cresceu 18% para quase 100 milhões de reais, mas também dentro da expectativa. E aí a Petrobras captou 11 bilhões, a maior oferta de bônus lá fora feito na América Latina, uma oferta incrível, é mais dinheiro para investir no pré-sal, por mais que a gente tenha sentido alguma melhora de eficiência nos resultados da Petro, dar 11 bilhões de reais na mão da Petro é algo que dá até medo, mas não tem jeito. Para conseguir tirar aquele petróleo que eles querem tirar lá vai custar caro, já está custando muito caro. A Gol perdeu 80% a mais, então presidente novo, estão tentando se reestruturar,
mas como a gente sabe, chega um ponto em que as empresas não têm muito mais volta. Não estou dizendo que a Gol está quebrada nem nada disso, mas como falou Warren Buffett, que é dono de empresa de aviação, existem dois tipos de empresa de aviação: as que já quebraram e as que vão quebrar. Infelizmente a Gol está numa situação complicada. Se esse presidente novo, que foi o cara que veio da Audi, conseguir reverter isso, ele já está com um monte de tentativa aí, vai ser um ato heróico, né? Vai ser um ato heróico. Depois, Cyrela. Eu tenho falado bastante que a Cyrela é uma boa empresa, bem administrada, por mais que ele tenha perdido um pouco da mão do gerenciamento dos imóveis ultimamente. Ela é uma das melhores empresas do setor. Impressionante, o lucro dela subiu 51%, 180 milhões. Então, não tenho o que falar da Cyrela, muito bem feito, muito bem administrado. Saiu o lucro da Ezetec também, que é a outra empresa super bem administrada do setor. Lucros também crescentes, né? Então, assim, é muito difícil você conseguir ter esse desempenho que esse pessoal está tendo. Depois, a CSN lucrou 16 milhões só no trimestre. Gente, anos atrás ela lucrava 1 bilhão, ela lucrava 300 milhões, 500 milhões. O que está acontecendo com o setor de siderurgia é algo de chorar mesmo, né? Uma coisa impressionante. Depois, o lucro do Banco do Brasil cresceu, né? 2,6 bi, 8,7 melhor do que no trimestre do ano passado. É lógico, eles abriram a porta do dinheiro, estão dando dinheiro para qualquer um, né? A análise de risco está muito mal feita, parece muito Fred Mac, né? E aquelas empresas americanas que davam dinheiro sem olhar nem para quem. E então o resultado melhorou muito, veio mesmo assim abaixo das expectativas, mas o aumento do risco é grande. Banco é um tipo de atividade extremamente complexa, análise de risco de crédito é uma coisa complexa. Eu acho que a vantagem do Banco do Brasil, eu não vi o perfil da dívida, onde é que aumentou, se foi concentrado ou não, é que se o aumento da dívida é para gente pequena, né, tipo uma espécie de microcrédito bem diversificado, acho que aí tudo bem. Se a economia não der uma derrapada e o desemprego não aumentar, até que eles vão conseguir bem. Agora, se o aumento dos empréstimos, que gerou esse aumento do resultado, se deu por conta de aumento de empréstimo para empresa fantasma, empresa middle que não existe, empresa que já está aí nesse ponto que não tem mais volta, a gente vai ver aumento de provisão para devedor. Aliás, pode até ter tido algum tipo de manipulação nessas provisões, o que é muito complicado. Eu já fui analista de banco, né? Era analista de bolsa na área de banco, e uma coisa que a gente falava sobre balanço de banco é que balanço de banco é igual biquíni, né? O que ele mostra é importante, mas o que ele esconde é fundamental, né? Então é muito complicado o balanço de banco. Eu não sei se esse aumento do lucro do Banco do Brasil é muito saudável ou não. Tá bom, gente? Respondendo uma pergunta, já estamos falando há mais de meia hora, mas acho que quando sai balanço, resultado tem que ser assim mesmo. A pergunta é do Chad Bold. Ele pergunta assim: boa tarde, quando teremos chances de operar produtos de CFDs no Brasil? Você está dizendo que são aqueles resseguros de imóveis, é isso? Ou é outra coisa? Explica o que é o CFD, que eu não estou me lembrando. Eu conheço os crédito default lá, que são os títulos de resseguro de hipoteca, e que foi o que quebrou os Estados Unidos. Se for isso, eu acho que o nosso mercado ainda não está maduro para isso. Eu tenho tentado negociar para um amigo meu, tentado intermediar para um amigo meu alguns recebíveis de umas incorporadoras para fazer. A gente está tentando montar um fundo imobiliário
E olha, é super difícil a gente trabalhar com recebível no Brasil, principalmente não performado. Então acho que não é, talvez não é para esse lado do pêndulo. Acho que o pêndulo vai ter que ir para o outro lado. A gente vai ter que ter um período de abertura, de reestruturação interna, da aprovação de algumas reformas aí para a gente conseguir negociar esse tipo de dívida. Tá bom? Uma pergunta. Marcelo pergunta: operação a termo, um dia vamos poder comprar e vender esses contratos? Olha, Marcelo está perguntando sobre operação a termo, se algum dia vai poder negociar esse tipo de contrato. Marcelo, já pode. Poder pode, o problema é o risco. Operação a termo, se eu fosse você, eu procuraria uma palestra minha, Luiz Fernando Roxo, no YouTube, sobre alavancagem financeira, tá? O termo é algo extremamente perigoso, não é aconselhável, a não ser que você tenha um manejo de risco extremamente curto e use análise técnica. Operar notícia, operar longo prazo fazendo termo é pedir para quebrar, tá bom? Então dá para fazer tanto na Directa quanto em outras corretoras. O termo é um tipo de operação comum, né? Mas é extremamente arriscado, então tem que tomar bastante cuidado. Gente, era mais ou menos isso que a gente tinha para falar. Já passou do nosso horário. Vamos entrar agora com o nosso programa sobre opções avançado. Então, agradeço a presença de todo mundo essa semana. Quem não for participar do programa de opções daqui a pouco, tenham todos uma ótima sexta-feira, um grande final de semana, de leve aí com a pinga, né? Que segunda-feira tem mais. E lembrando, né, uma coisa que um chefe meu me dizia quando eu era molecão estagiário é: todo dia tem mercado. Não deu certo hoje, repensa, faz a estratégia de novo. Se você achar que está no caminho errado, muda todo o seu plano, começa tudo de novo, que sempre tem mercado. Foco no processo decisório. Tá bom, gente? Grande abraço para vocês e até daqui 5 minutinhos para quem for falar de opção avançada.